Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja contigo. Que Deus possa estar te abençoando aí, onde você estiver. Amém. Queremos nos colocar na presença do nosso Deus nesse momento, nesse nosso culto da vitória. E aproveitando, o tema da campanha de oração que nós estamos participando, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. Nós estamos participando da campanha mundial de oração, e o tema de hoje é sobre as autoridades. A Bíblia nos ensina a orarmos pelas autoridades. Amém. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui a Bíblia está nos exortando, a orarmos pelas autoridades. E não se trata de dar apoio político, não se trata de tomar partido, não se trata de simpatia ou antipatia com esse ou com aquele governo, ou governante ou autoridade. Mas se trata de interceder. As decisões tomadas pelas autoridades, elas impactam as nossas vidas, elas têm um poder de impactar. E o nosso ambiente, que nós vivemos, é muito influenciado pelas decisões das autoridades, pelas atitudes e tudo mais. Então nós precisamos interceder. Decisões e atitudes equivocadas podem gerar grandes transtornos para todo o povo e podem influenciar inclusive nas nossas vidas. É nosso dever orar e interceder diante do Senhor. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento, nós vamos começar este culto orando a favor das nossas autoridades. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua benignidade que é manifesta entre nós. E nós queremos, ó Deus, agora nos colocarmos diante do Senhor neste culto. Queremos que o Senhor se agrade de nós, se agrade do nosso culto, dos nossos louvores. Queremos que o Senhor venha também encher a nossa vida, encher a nossa mente, encher o nosso coração com o teu louvor, com a tua palavra. E nós queremos, Senhor, interceder pelas nossas autoridades constituídas. A tua palavra nos ensina a fazer isso, ó Deus. E nós queremos pedir que o Senhor guie os nossos governantes, o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, todos os que se acham investidos de autoridade, que têm poder para tomar decisões e agir, ó Deus, desde o mais alto escalão até o menor, ó Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite para que faça o bem, para que tome decisões acertadas, para que promova o bem dessa nação, o bem do povo, o bem da tua igreja, o nosso bem, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, de decisões equivocadas, de atitudes precipitadas, de coisas erradas, ó Deus. Que os nossos governantes sejam justos, sejam corretos, sejam íntegros e façam o bem, façam o melhor. Tenham, ó Deus, a tua ajuda, ó Deus, para promover aquilo que é bom para o povo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, não somente as autoridades do poder executivo, mas também do legislativo, para que produzam leis justas, leis boas, leis razoáveis, leis que vão trazer uma boa ordem, uma boa organização para a nossa sociedade, ó Deus, um bom ambiente para a nossa vivência, ó Deus, como nação. Também, ó Deus, os nossos juízes, autoridades judiciais, que decidem muitas vezes sobre os
destino de pessoas e às vezes até sobre o destino da nação, que julgam questões pequenas e questões grandes, ó Deus, para que hajam com justiça, com coerência, com equidade, ó Deus, com sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Pedimos pelas nossas autoridades policiais que enfrentam no dia a dia também a violência e outros problemas, ó Deus, outras questões no dia a dia, às vezes precisam agir com a força, mas que possam usar essa força de forma comedida, de forma focada, da maneira correta, ó Deus, para o bem e não para o mal, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, não só as nossas autoridades da nossa nação, mas de outras nações também, porque de alguma forma elas também nos influenciam e nós também queremos abençoar os outros povos, as outras nações, os nossos irmãos que estão espalhados em toda a terra, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, agora o nosso louvor. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, nossa vida está nas Tuas mãos e nós queremos entregar a Ti todo o nosso viver, ó Deus, depositar diante do Senhor todos os nossos temores, nossas ansiedades, nossos problemas, também os nossos projetos, as nossas alegrias. Queremos consagrar tudo ao Senhor. Queremos entregar tudo ao Senhor, queremos descansar diante do Senhor, Deus, no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao culto da vitória. Você que é da Igreja Batista Ebenezer, da 513 Sul, e também todos aqueles que foram convidados para estar assistindo a este culto. Sejam todos muito bem-vindos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Você que está aí reunido com a sua família, você poderia dizer aí para o seu filho, para a sua esposa, para quem está pertinho de você: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas, amém? E nessa noite, o Senhor nos chama para entrarmos em comunhão com a sua presença, amém?
Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração. Mais do que o ouro e a prata, Diga ao Senhor a tua presença. a tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. que me sustenta, que me sustenta. Aleluia. Amém. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Girei. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluia, tudo o Senhor governa, Ele está no controle de todas as coisas. Ó Deus, tu és o Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Então declare. Tirei, Deus da minha provisão,
é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Deus. Tudo governa, meu Deus. Tudo governa. No controle está o meu Deus, o nosso Deus, e Ele tudo governa. Aleluia. Glória a Deus. Tem um hino que nós vamos cantar, irmãos, e ele é maravilhoso. Diz que o Rei está voltando. Você crê nisso? Jesus está próximo da sua vinda. Ele está voltando, a trombeta está soando. E o meu nome e o seu nome a chamar. Vamos declarar nessa noite que isso sirva para nós como um bálsamo, como um refrigério para o nosso coração, de que nós temos a certeza de que a nossa pátria ela não é aqui, mas ela é nos céus. Amém? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia! Ele vem nos buscar, Ele vem te buscar. Amém? Amada igreja do Senhor. Irmãos, e como é importante, todos os dias, desde o momento que nós acordamos, sentir e saber que Deus está conosco. E poder ouvir a sua voz a falar suave no nosso coração. Meu filho, não temas. O Senhor nos diz nessa noite, meu filho, não temas. Não temas porque eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Aleluia. Amém. Sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então, tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então, tu verás o meu sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua voz a falar também no meu coração. Senhor te diz, meu servo, não temas. Pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Senhor, eu
servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder, verás o meu poder, e então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Aleluia, nós confiamos no Senhor. Amém. Nessa noite nós louvamos o Senhor e as canções que foram escolhidas, seus irmãos perceberam, né? De alguma forma elas falam de um Deus grande, de um Deus poderoso e de um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus que nunca perdeu o controle das coisas e que em meio ao caos Ele fez o universo e por mais que tudo pareça confuso, Deus está regendo e Ele tem um propósito. Não que Deus se alegre, que Deus queira determinadas coisas aconteçam necessariamente, mas Ele tem um projeto e Ele vai dar cabo desse projeto, Ele vai levar a cabo esse projeto, melhor dizendo, né? E então a nossa vida está nas mãos dele, não há coisa melhor do que entregar a Ele. Às vezes o nosso problema está no fato de que nós queremos ter controle de tudo e nós às vezes nos recusamos a deixar nas mãos do Senhor, né? O autor dessa música é o pastor Paulo César. Aliás, é uma música cantada pelo grupo Logos, né? Composta pelo baixista do grupo, né? Contrabaixista. Composta pelo baixista, mas o grupo que é presidido pelo pastor Paulo César, né? Não é um grupo muito conhecido da geração atual, talvez, mas muito conhecido das gerações mais antigas, como eu, como Adriana, e como outros que tiveram a oportunidade de conhecer, né, a beleza, a coerência dessas canções, letra, melodia. E me impactou muito nesses dias o exemplo de vida deles, pelo que eles são na vida cotidiana, né? E uma coisa assim que me chamou muita atenção foi essa entrega, porque semana passada faleceu a esposa do pastor Paulo, Nilma, né? Membro do grupo, um grupo com quase 40 anos, né, de caminhada, e um casal muito harmonioso, e nos impactou ver a forma, a entrega e o louvor que aquela família foi capaz de entregar ao Senhor, mesmo numa situação dessas, né? E mesmo a Nilma já enfrentando uma doença e sabendo que talvez a sua vida não seria muito longa, né? Ela glorificava a Deus, dava louvor ao Senhor, muito consciente de tudo e sem se desesperar e com uma vida totalmente entregue ao Senhor no seu altar, né? E Deus nos dê essa confiança, né? Deus é um Deus bom. Às vezes a gente acha que Deus quer nos tirar as coisas, quer nos tirar aquilo que nós temos de bom, mas o fato é que Deus nos ama e Ele tem cuidado de nós, né? Então, que nesta noite você receba essa paz, que você experimente entregar as coisas ao Senhor, deixar que Deus faça a sua vontade, né? É isso que eu tenho procurado experimentar nesses dias, procurado aplicar na minha própria vida, porque também não é fácil, né? E que você possa descansar no Senhor, tá? Nós vamos encerrar nossa transmissão agora e na sequência nós teremos a ministração com o pastor Marco Antônio do Rio de Janeiro. O pastor Marco Antônio já fez 2 preleções para nós na escola dominical, uma bênção. Muito bom. Ele tem
chamado na área de missões, né? É um conteúdo muito rico, né? Então é algo que nos enriqueceu, que nos inspirou muito nesses dias. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa preleção. Tá? Nós vamos nos despedir, que você possa ficar com o Senhor. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Permaneçam aí. Vamos ouvir aí uma palavra abençoada com o nosso pastor Marco Antônio, do Rio de Janeiro. Amém? A paz do Senhor. Então vamos lá, irmãos. A nossa meditação, como eu estava falando, vai se basear no livro na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições pela oração com ações de graças diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados irmãos, nós vamos meditar nessa noite sobre conselhos para tempos de crise. É uma palavra muito oportuna porque é o que nós estamos atravessando nesse momento. Estamos vivendo uma crise pandêmica, estamos vivendo crise existencial, estamos vivendo crise institucional no nosso país, estamos passando por crise política, crise econômica gravíssima, crises familiares, crises de toda ordem. Esse vírus que surgiu lá na cidade de Wuhan, na China, atravessou o Atlântico, chegou ao Brasil e está tocando a campainha da nossa casa. A crise bateu a porta de todos nós, mas nós precisamos continuar vivendo a vida. E não vivendo de qualquer maneira, mas vivendo a vida com paz. Ainda que o mundo esteja desabando ao nosso redor, nós precisamos ter paz na nossa vida para viver. E nada melhor nesse momento do que ter conselhos e conselhos sábios. E a esses conselhos nós podemos recorrer na palavra de Deus. É verdade que em tempos de crise nós vemos muitas vezes Deus agindo de maneira sobrenatural. Deus operando milagres para nos dar vitória, nos dar livramento, nos dar superação na crise. Mas você pode reparar que os milagres não acontecem um após o outro. Os milagres são pontuais quando há necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus no meio da crise para nos dar vitória. Mas via de regra, as vitórias chegam na nossa vida, e este é o culto da vitória. As vitórias chegam na nossa vida por intermédio da prática dos preceitos da palavra de Deus, por intermédio da prática dos conselhos que a palavra de Deus nos dá. Por isso nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Por esse motivo ficou registrado na palavra de Deus os preceitos que Ele quer que nós pratiquemos para que tenhamos uma vida abençoada. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu de uma maneira poderosa e milagrosa. Atravessou o mar de maneira miraculosa.
começou a caminhar no deserto de uma maneira poderosa com intervenções milagrosas de Deus. Mas quando o povo de Deus chega ao pé do Monte Sinai, ali Deus dá a lei. Ali Deus coloca na tábua para Moisés os seus princípios, os seus preceitos, e diz que se o povo praticar o que está ali, terá uma vida abençoada. E se o povo, por outro lado, não praticar o que está na lei, não terá uma vida abençoada. O que Deus está dizendo com isso? Que nós temos que pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Nós somos muitas vezes levados a pensar que todas as nossas orações estarão invocando o milagre de Deus sobre a nossa vida, e tudo da parte de Deus na nossa vida será intervenção milagrosa. Não é sempre assim, meus queridos. O normal na nossa vida venha através da nossa prática dos conselhos que estão na palavra de Deus. Por isso nós temos que meditar constantemente na palavra de Deus, para dela aprender e praticar. Por isso Jesus fala que nós temos que meditar na palavra de Deus e guardá-la, praticá-la, para termos uma vida abençoada. Por isso, nessa noite, de uma maneira bem objetiva, bem prática, bem pragmática, eu quero pegar esses conselhos do apóstolo Paulo nesse texto. O apóstolo Paulo, que estava na prisão quando escreveu essa carta, ele não estava no ressorte, ele não estava num momento tranquilo da vida dele, ele estava preso. Ele estava com a sua liberdade privada, mais ou menos parecido como nós estamos vivendo hoje. Ele estava em isolamento social. E que conselhos o apóstolo Paulo dá para a igreja de Filipos, que nós podemos trazer para a nossa vida, para ter a abençoada nesse tempo de crise severa, é verdade, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Por isso nós vamos recorrer à palavra de Cristo, para aplicarmos esses princípios em nossa vida, para vivermos em paz, atravessarmos essa crise em paz e vitoriosamente, para após essa crise toda passar, podermos testemunhar, contar 4 ventos neste mundo, o que Jesus Cristo fez em nossa vida, como nós atravessamos, o que fizemos para atravessar em paz e irmãos. Vamos para a palavra de Deus. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses em tempos de crise está no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é esse. Nos momentos de crise, quais são as suas necessidades? Pastor, mas Deus não é onisciente, Deus não sabe tudo, Deus não é onipresente. Ele sabe o que eu estou passando. Meu amado, eu não estou dizendo para você dizer a você para dar ciência. Não. O que acontece é que dobramos os nossos joelhos e derramamos as nossas petições diante de Deus. Isso é um ato de quebrantamento, porque Deus já sabe o que está acontecendo. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Dobre os seus joelhos nos seus momentos de crise. Você deve estar passando em função de todas essas crises. Um momento muito difícil. Dobre os seus joelhos. Diga para Deus. Apresente as suas petições. Apresente as suas súplicas. Súplica é pedido de socorro. Muitas vezes a sua oração não será com choro e gemido. E isso toca o coração de Deus. Experimente chorar. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado. Os irmãos acabaram de cantar aqui: meu servo, não temas, não temas, porque eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e você verá o meu poder. Eu lembro de um servo de Deus que fundou o Exército da Salvação, de assistência social, William Buff. O Exército da Salvação enviou missionários para o mundo afora. E quando eles se viam em situações de muita dificuldade, eles não viam solução para as crises que enfrentavam, eles escreviam para o William Buff: irmão William, nós estamos passando por essa situação assim, por essa crise, e nós temos jejuado e não estamos tendo resposta. O que nós devemos fazer? Eles escreviam uma carta deste tamanho para o William Buff. E William Buff respondia com um telegrama e uma única frase: experimentem chorar. Muitas vezes, meu querido, lançar a nossa ansiedade, as crises que estamos atravessando aos pés do Senhor, não é com oração, com petição, com frases. Muitas vezes a nossa oração será com choro e lágrima diante de Deus, sem dizer uma só palavra, apenas com quebrantamento e derramamento do nosso coração. Eu passei por situação dessa natureza nos idos de 1991, quando o meu saudoso pai estava internado num sofrimento muito grande. Chegou a um ponto, depois de quase 6 meses de internação, em que eu dobrei os meus joelhos e eu chorei quase 1 hora, sem dizer uma palavra, só chorando diante de Deus. Aquilo fez um bem tremendo para a minha alma. Deus sabia o que estava no meu coração. Eu estava ali lançando a minha ansiedade diante de Deus. E 1 semana depois desse momento que eu vivi com Deus no meu apartamento, o meu pai, por milagre de Deus, teve alta do Hospital Marcílio Dias aqui no Rio de Janeiro. Então, meu querido, o primeiro conselho do apóstolo Paulo em tempos de crise é: lance sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. E qual é a consequência imediata disso? Está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz incompreensível, guardará o seu coração e os seus sentimentos, a sua mente, em Cristo Jesus. A paz de Deus. Eu quero fazer uma distinção aqui, irmãos, para você compreender bem, entre a paz de Deus e a paz com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós éramos filhos da ira. E naquele ato, nós adquirimos o status de filhos de Deus. Foi feita a propiciação. A ira de Deus contra nós, ela foi aplacada. E nós passamos a ter paz com Deus. Isso é um status. Paz com Deus é imutável. Não somos mais filhos da ira. Temos paz com Deus. Mas a paz de Deus é como o nosso carro. Sem combustível, ele não anda. E quando o combustível vai baixando no tanque, nós precisamos repor combustível, encher o tanque novamente de combustível. A paz de Deus, ela não é um status. Nesse mundo, constantemente nós vamos precisar da paz de Deus. Por isso está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, se renovam. Isso traz a paz de Deus para a nossa vida. E em que momento nós sentimos essa paz de Deus no momento da crise? Quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, quando nós apresentamos a Ele as nossas petições com orações, súplicas, murmuração, com ações de graças. Por mais lógico que seja do ponto de vista humano, murmurar na hora que o calo aperta, do ponto de vista bíblico, isto é um erro, isto não agrada o coração de Deus.
Mas pastor, o senhor não está passando pelos meus problemas. Irmãos, com todo respeito, graças a Deus, eu já tenho os meus. E digo para você, alguns dos meus problemas você não gostaria de trocar comigo. Então esse conselho serve para você e serve para mim. Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses é: em tempos de crise, ocupe o seu pensamento com coisas boas. O versículo 8: mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Que conselho maravilhoso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, Jeremias estava vivendo um tempo também de crise terrível. Ele nos ensina ali: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós estamos num momento dificílimo na história da humanidade. No nosso país, então, igual. Se já não bastasse somente a crise pandêmica, a crise na área da saúde, ainda é crise emocional, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas para baixo, com problemas patológicos nessa área, crise econômica, crise política, crise institucional. Nosso país está atravessando um momento institucional dificílimo. Você é uma pessoa esclarecida? Você entende do que eu estou falando? Você liga a televisão só fala de crise. Tem uma rede de televisão que já foi apelidada de TV Caixão. Você liga de manhã, morreram tantos. Liga na hora do almoço, morreram mais tantos. Liga de noite, morreram tantos. E morreram, morte. TV Caixão. Parece um cartório espiritual. Voltamos, irmãos. Amém? Então eu estava dizendo, eu não estou dizendo que você não tenha que ver televisão, não tenha que acompanhar os noticiários. Não é isso que eu estou falando. Nós somos pessoas esclarecidas e temos que acompanhar toda a conjuntura nacional, internacional, geopolítica também faz parte do nosso dia a dia. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não fique o dia inteiro na internet, na televisão, absorvendo crise. Não faça isso. Escolha um jornal da sua preferência, que seja um jornal, não seja tendencioso, para você se inteirar dos acontecimentos. E depois você desligue dali. E vá ocupar o seu pensamento com coisas boas, porque senão o seu coração vai adoecer. Procure nesse tempo começar o seu dia com a sua vida devocional. Comece o seu dia com um momento de oração, um momento de meditação na palavra, um momento de qualidade. Não ali de 15 minutinhos, 10 minutinhos, ler um salmo. Não. Separe um tempo de manhã para você meditar na palavra de Deus, ter um tempo de oração. Isso vai ocupar a sua mente. Procure bons livros para ler. Isso vai ocupar a sua mente. Procure fazer cursos online. Agora estão oferecendo vários cursos, diversos cursos seculares, na nossa área eclesiástica. Fazer cursos, botar sua vida em dia, no que puder ser feito dentro de casa. Mas não passe o dia inteiro ocupando a sua mente com coisas que vão adoecer o seu coração. Em nome de Jesus, pare com isso. Não seja assim. Você lembra, olhando para a Bíblia Sagrada, quando o anjo Gabriel desceu e foi até Maria para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo? Maria era uma jovenzinha, solteira, ela estava noiva, prometida em casamento a José. Ela tomou um susto, uma notícia maravilhosa, mas deixou ela chocada. Aí ela perguntou para Gabriel: mas como será isso? Eu não sou casada ainda.
Não, Maria, descerá sobre você o Espírito Santo e você vai engravidar do Espírito Santo. Como é que é, Gabriel? Eu vou engravidar de um espírito? Como é que eu vou contar isso para José? Como é que isso vai chegar no ouvido das pessoas? Eu estou grávida de um espírito, não de José, não tive conjunção carnal para gerar esse filho. Irmão, pense a crise do ponto de vista social que essa mulher teve que enfrentar na sua vida. Foi uma notícia maravilhosa, foi uma notícia grandiosa que Maria recebeu, ser a mãe do Salvador. Mas ela ia passar por tempos dificílimos na sua vida por conta disso. A ponto que José pensou em deixá-la secretamente. E ele recebeu um aviso de Deus em sonho que não fizesse isso. Como Gabriel viu que Maria, apesar de receber aquela notícia maravilhosa, ela ficou impactada, ela ficou chocada com aquela situação, ele dá uma notícia para Maria. Olha, Maria, já é o 6º mês para tua prima Isabel, que era estéril e está grávida. Ela está no 6º mês de gravidez. O que Maria fez? Maria imediatamente fez as malas e correu para a casa de Isabel, sua prima. E lá ela viu aquela mulher já idosa, estéril, grávida de Zacarias, seu esposo. Isso encheu o coração de Maria de fé. Qual é a lição que nós aprendemos com esta passagem de Maria? E que está no versículo de número 9. Em tempos de crise, procure pessoas que fortaleçam a sua fé. Veja o versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo para os filipenses: olhem para mim, vocês aprenderam de mim, vocês me conhecem, olhem para mim, para a minha vida, para a minha conduta, e a fé dos irmãos filipenses será fortalecida. Procure pessoas que fortaleçam a sua fé. É um momento importante. Foi isso que Gabriel disse para Maria: procure Isabel, ela vai fortalecer a sua fé pela experiência que ela está vivendo. E Maria, quando voltou da casa de Isabel, ela voltou fortalecida. Eu quero lhe dar um conselho juntamente com isso. Procurar pessoas que fortaleçam a sua fé não é sair atrás de qualquer pessoa, porque existem pessoas mal intencionadas para quem você não deve abrir o seu coração em momentos de crise. Jamais. E existem pessoas que ainda que sejam bem intencionadas, não são as pessoas adequadas, as pessoas preparadas para as quais você deve abrir o seu coração. Em tempos de crise, procure pessoas maduras na sua fé, equilibradas na sua fé, para você abrir o seu coração e ele ser com você um parceiro de oração, te ajudar a atravessar a crise. Uma eu posso adiantar para você: o seu pastor, o seu líder, a liderança da sua igreja. Busque pessoas assim. Busque fora do seu pastor e da liderança da igreja outras pessoas que sejam da sua relação de confiança, que você sabe que são pessoas maduras e equilibradas na fé e na palavra de Deus. Pelos frutos você consegue identificar essas pessoas. Então, o primeiro conselho que eu dou aos irmãos: diga para Deus quais são as suas necessidades. O segundo conselho que Paulo nos transmite, eu passo para os irmãos: ocupe o seu pensamento com coisas boas. O terceiro conselho: busque em momentos de crise pessoas que fortaleçam a sua fé. E também, irmãos, dentro dessa questão de buscar pessoas que fortaleçam a sua fé, cuidado com a voz da multidão. Muitas vezes, por conta da voz da multidão, a gente acha que a multidão está certa. É aquele princípio: a vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Pode ser ou não. Então a voz do povo é uma coisa muito perigosa. Ah, está todo mundo fazendo assim, eu vou fazer também. Então você tem que buscar discernimento e buscar a voz de Deus.
Westinghouse foi o inventor do freio a ar. Se hoje você vê um freio a ar parando um trem, uma coisa fantástica. Mas quando ele disse isso na época dele, olha, eu vou inventar um freio a ar e ele vai ser capaz de parar um trem. Westinghouse, você está louco, você está maluco? Parar um trem com freio a ar? A multidão dizia que ele estava louco. E ele inventou o freio a ar, que é utilizado até hoje. A voz da multidão, muitas vezes, pode estar errada. Goodyear. Você conhece? Ah, conheço, pastor. Eu uso pneus Goodyear. Pois bem, Goodyear disse que injetando enxofre na borracha, ela ganharia mais resistência. E com essa resistência, propiciaria fabricar uma série de ingredientes, uma série de benfeitorias para a história da humanidade. E a gente vê nos pneus do nosso carro, Goodyear e qualquer outra marca, você vê a resistência que um pneu tem. Só que na época que Goodyear falou isso, que injetando enxofre na borracha, no látex, a borracha teria mais resistência. E ele foi taxado de louco pela multidão. Ele estava certo e a multidão estava errada. Colombo, quando disse, um grande navegador, que pegando a sua nau ele iria atravessar o mundo em viagens e grandes descobertas, a multidão disse para Colombo: você está louco, você vai começar a navegar, o oceano vai acabar e você vai cair no precipício. A multidão estava com a melhor das boas intenções falando isso para Colombo. Só que a multidão estava errada e Colombo entrou para a história como um grande navegador. As Américas foram descobertas por Colombo. Então cuidado com a voz da multidão. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não. Procure pessoas que fortaleçam a sua fé. Eu digo isso para você, irmãos. Com muito quebrantamento no coração, para o seu bem, em nome de Jesus. O quarto conselho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses está nos versículos 11 e 12. Acompanhe na sua Bíblia. Não digo isto por amor, por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, como também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, ou seja, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Em todas as circunstâncias da vida de Paulo, nos altos e baixos, na abundância e na escassez, na saúde e na doença, Paulo aproveitou todos os momentos da sua vida para adquirir experiência de vida. Nós estávamos em 2019, via de regra, num tempo de bonança. Isso nos trouxe experiência. Agora estamos vivendo uma crise intensa de toda a ordem. Vamos aproveitar esse momento também para ter experiência. Em tempos de crise, irmãos, vamos aproveitar as adversidades da vida para adquirir experiência. As adversidades, elas ajudam a fortalecer a musculatura da nossa fé. Eu estava falando aqui de Colombo, o grande navegador. Os grandes navegadores, os grandes marinheiros, não têm a sua fama advinda da calmaria do mar. A fama dos grandes marinheiros, a fama dos grandes navegadores, vem das tempestades que eles atravessam. E depois da tempestade, vindo a bonança, eles contam a sua história. Bonança, irmãos, é muito bom, mas a bonança não fortalece a musculatura da nossa fé. Por isso, vamos aproveitar este tempo, não para murmurar, mas aproveitar este tempo para intensificar a nossa vida de oração, intensificar a nossa vida de jejum, intensificar a nossa meditação na palavra de Deus, intensificar a nossa leitura, intensificar a nossa comunhão com Deus, aproveitar esse tempo de crise para adquirir experiência. Isso é importante, nós não podemos abrir mão. Edmundo Hillary, ele
foi o primeiro homem a escalar o pico Everest. Ele entrou para a história da humanidade. Só que a primeira vez que ele tentou, em 1951, ele não conseguiu escalar o pico do Everest, o ponto mais alto da Terra, 8.850 metros de altitude, se eu não me engano. Ninguém havia chegado lá. E ele voltou muito frustrado daquela tentativa que quase chegou, mas não deu. E uns 6 meses, mais ou menos, eu não me recordo o tempo, convidaram ele para fazer uma palestra, acho que em Londres, numa universidade. E numa maneira de homenageá-lo por sua tentativa, botaram um grande mural atrás do púlpito onde ele ia fazer a sua palestra, e o mural gigantesco era uma gravura do Monte Everest. Aquilo, ao invés de fazer bem a ele, aquilo fez muito mal. Quando chamaram Edmundo Hillary ao púlpito para proferir a sua palestra, ele subiu ao púlpito, ele foi com as costas voltadas para o público, na direção da gravura, e disse para a gravura: Monte Everest, da primeira vez você me derrotou, mas eu estou vivo. Da próxima vez eu vou te derrotar, eu vou te escalar, eu vou chegar no teu pico, no pico do Monte Everest. Irmãos, pouco tempo depois, Edmundo Hillary se tornou o primeiro homem na face da terra a escalar, a chegar ao pico do Monte Everest. E ele entrou para a história. Depois você leia na internet a história de Edmundo Hillary. Algo extraordinário. Ele deixou para o mundo uma grande lição. Podemos ter à nossa frente o Monte Everest, mas nós temos que perseverar. Nós temos que aproveitar as adversidades da vida para fortalecer a musculatura da nossa fé. E o último conselho que eu deixo para os irmãos, que o apóstolo Paulo nos deixou, eu deixo para os irmãos, está no versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, o conselho é: confie que Deus está renovando as suas forças para atravessar esse momento de crise. Confie que Cristo não te abandona. Ele é o teu Senhor, o teu pastor, Ele não vai deixar nada te faltar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O teu Deus Todo-Poderoso é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Confia em Deus. Ele é o teu Senhor, Ele te fortalece. Paulo disse: posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Isso não é uma expressão triunfalista da teologia da confissão positiva. Não, ele está dizendo aqui que eu posso atravessar momentos de fartura e momentos de fome, posso atravessar momentos de doença e momentos de saúde, posso atravessar momentos de abundância e de escassez, posso atravessar momentos de guerra e momentos de paz, posso atravessar momentos sem pandemia e momentos com pandemia, posso atravessar momentos de paz institucional no meu país, ou momento de crise institucional, de paz política ou de crise política, não importa, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Em nome de Jesus, meu irmão, guarde isso no seu coração, guarde isso, Cristo te fortalece. Amados, em tempos de crise, diga para Deus quais são as suas necessidades. Em tempos de crise, o segundo conselho do apóstolo Paulo: ocupe o seu pensamento com coisas boas. O terceiro conselho do apóstolo Paulo para tempos de crise: procure pessoas que fortaleçam a sua fé. O quarto conselho do apóstolo Paulo em tempos de crise: aproveite os momentos de adversidade para adquirir experiência de vida e fortalecer a sua fé. E o quinto conselho do apóstolo Paulo em tempos de crise: confie que Jesus Cristo está renovando as tuas forças e você terá vitória. Você vê, meu querido, que Paulo aqui não está falando, vocês estão atravessando crise, filipenses, então dobre os joelhos e comece a clamar a Deus por milagre.
Deus pode operar milagre, Deus é soberano, Ele faz tudo o que tiver que fazer a nosso favor. Mas Paulo aqui não está falando de milagre, Paulo está falando aqui de conselhos, e conselhos práticos, teologia prática. Coloquem em prática o conselho que eu estou dando para vocês, filipenses, e vocês terão vitória na crise. Guarde esses conselhos no seu coração, meu querido. Amo vocês, e eu tenho certeza, não estou falando de mim, são conselhos da palavra de Deus. Eu afirmo para vocês, sem arrogância e sem medo de errar, porque são conselhos que vêm da palavra de Deus. E se vocês colocarem em prática, vocês terão paz de Deus e terão vitória em todas as suas crises. Meus queridos, a paz é importante para atravessar esse momento. Está difícil, está pesado, mas a palavra de Deus nos conforta. E eu tenho certeza que você terá muitas e poderosas experiências para contar ao final de tudo isso que você está vivendo na sua vida. E muitas pessoas serão edificadas com o testemunho das experiências que você está vivendo com Deus nesse tempo de crise. E perguntarão a você: como você conseguiu? Como foi possível você passar por tudo que eu também estava passando e você passou em paz e teve vitória? E aí você vai abrir a sua boca e proclamar ao mundo o que o teu Jesus Cristo fez por você e como a palavra de Deus, que é viva e eficaz, pode trazer a paz incompreensível que excede todo entendimento à nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento. Eu gostaria de orar por você agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra, Senhor. Não é um livro comum, essas verdades não são isoladas, não é um livro de ditos populares ou de provérbios populares. A Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E nós cremos que a Tua palavra nesta noite tocou o nosso coração, tocou o meu coração e o coração dos meus irmãos. A Tua palavra nessa noite matou a nossa sede, a Tua palavra nessa noite matou a nossa fome, a Tua palavra nos fortaleceu e nós cremos no que a Tua palavra diz. Se a Tua palavra nos diz que é para dizermos a Ti o que estamos vivendo, o que estamos passando, apresentaremos a Ti as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Se a Tua palavra nos diz que é para ocuparmos o nosso pensamento com coisas boas, Senhor, nós ocuparemos o nosso pensamento com coisas boas. Se a Tua palavra nos diz que nós temos que procurar pessoas que fortaleçam a nossa fé, nós procuraremos pessoas que fortaleçam a nossa fé. Se a Tua palavra nos diz que em tempos de adversidade temos que procurar ter experiência de vida e fortalecer a nossa fé, nós aproveitaremos esse tempo de oportunidade para fortalecer a nossa fé em Ti. Se a Tua palavra nos diz que o nosso Jesus Cristo amado vai renovar as nossas forças no tempo de crise, nós cremos que o Senhor Jesus renovará as nossas forças para atravessar esse tempo. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor está segurando na nossa mão de maneira poderosa e nos sustentando. Nós não estamos abandonados neste mundo, nós somos Teus filhos, filhos amados por Ti, Senhor. Obrigado pela Tua companhia, pelo Teu cuidado. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, encerrando esse momento do nosso culto, esse tempo que nós passamos juntos, a irmã Adriana pediu que eu transmitisse aos irmãos o seguinte aviso. Na sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 29, a Igreja Batista Ebenezer terá o culto da unção ao vivo pelo Facebook às 20 horas. Então, dia 29, sexta-feira, culto da unção ao vivo pelo Facebook às 20 horas, na página da igreja. O louvor estará a cargo do obreiro Alain e sua família, e a palavra será ministrada pela obreira Ana Barbosa. Amém? Que Deus nos abençoe, dê a todos nós uma noite tranquila, abençoada, um sono restaurador das nossas forças
e um restante de semana, irmãos, de boas notícias, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Todo-Poderoso Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, com a sua família e com toda a Igreja de Jesus Cristo na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.